Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor, na edição 49 já, hein? Quem diria que vocês iam aguentar a gente por tanto tempo aqui falando na sua orelha? Mas estamos aqui, firmes e fortes. Eu sou Ricardo Senna e nesses próximos minutos aqui a gente vai discutir alguns assuntos que alguns torcedores acham meio chato, mas extremamente importante aí para o futuro do São Paulo Futebol Clube. E nós temos um convidado aí que já apresento. Mas antes, deixo o convite aqui para que vocês se inscrevam nas nossas plataformas. Se você estiver ouvindo no YouTube, se inscreva aí já no canal, dê um like aí para a gente poder aparecer com mais evidência. Se você estiver no Spotify, no Deezer ou qualquer outra plataforma digital, também sigam e se inscrevam no nosso TriCast, o nosso podcast. Beleza, galera? Então, vamos lá começar as apresentações aqui dessa nossa bancada virtual. Essa noite tem o Anderson Dias aqui como o meu parceiro de bancada. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Ricardo? Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, seja de tarde, de dia, de madrugada, em qual plataforma você estiver. Obrigado por acompanhar nosso trabalho e hoje realmente a gente tem um convidado especial, um cara que fez parte da diretoria do São Paulo durante o período e que estava confidenciando aqui para a gente, que é admirador também do Arquibancada Tricolor há muito tempo, não é isso, Ricardo? É verdade. Já é um leitor antigo, já um amigo de longa data aqui do Arquibancada, né? Acompanhou a gente desde o início. Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui o Luiz Cunha. Tudo bem, Luiz? Como é que você está? Estou bem, obrigado. À disposição de vocês. Imagina, obrigado aí pelo convite. Luiz, até para a galera se contextualizar e saber, lembrar, né, de você, eu vou pedir que você faça uma apresentação sua, melhor do que ninguém, você mesmo aí, para contar um pouco da sua trajetória aí no São Paulo. A minha história com o São Paulo é muito longa, né? Eu participo muito ativamente do futebol de base e também do futebol profissional, desde a primeira gestão do Juvenal Juvencio, lá em 1986. Quando o Cilinho era o nosso treinador, eu fui apresentado ao Cilinho por amigos lá do São Paulo, fiz uma amizade muito grande e a gente saía dos jogos para fazer um happy hour e resenhas. E nessa época eu de observador do futebol e praticante de futebol, que tinha acabado de ser, passei a ser um conhecedor mais profundo, porque todos os jogos do São Paulo, o Cilinho dava a cartilha toda do que tinha acontecido, explicava lance por lance e todas as nuances e o que poderia ter acontecido se o jogador fizesse esse ou aquele lance diferenciado. E, paralelamente a essa vivência com o time de cima, eu tinha uma atuação muito próxima do futebol de base, porque meus amigos muito próximos eram os diretores, na época chamava futebol amador, e eu dava alguma ajuda para eles, estava sempre muito próximo disso. Então, convivi nessa época intensamente com o futebol do São Paulo, tanto na formação de jogadores, quanto na passagem deles, porque eu tinha muita amizade com o técnico do Sub-20 também, o Carlinhos Magalhães, e a passagem desses jogadores para o time aspirante, que o Cilinho também cuidava de perto, eu via muito próximo isso. E aí vi a formação de grandes jogadores como Antônio Carlos, Cafu, uma geração muito pródiga que o São Paulo teve nessa época. E de lá para cá, fiquei muito junto, até que o Juvenal perdeu a eleição para o Dr. Galvão, que indicou o Pimenta para ser presidente. Nosso grupo saiu fora e voltamos com a eleição do Marcelo Portugal Gouveia. E a partir daí nós tivemos uma atuação próxima também, mas eu
Fiquei um pouco afastando-me. A minha proximidade com o Juvenal era muito grande. Eu ficava lá em Cotia, na época do Cotia nem existia. Eu cuidava do futebol de base quando a gente treinava lá no Estrela da Saúde, em Guarapiranga. E depois compramos o terreno de Cotia. Eu ia cuidar dos treinos das categorias pela manhã, de tarde ia para Cotia fazer as lições de casa que o Juvenal me dava para cuidar da obra, e até que inauguramos Cotia. Eu fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio, os primeiros tempos de Cotia, eu que cuidei de tudo aquilo, até que a nossa proximidade foi ficando um pouco distante, e ele passou a ter outros interlocutores, aqueles happy hours que nós fazíamos. Eu saía de Cotia, passava no CT, nós ficávamos ali nas imediações do CT, conversando nos restaurantes, fazendo jantares, happy hour. Ele trocou de interlocutores e começou a falar em terceiro mandato. Isso me desgostou, eu me afastei, escrevi uma carta para ele dizendo que eu não apoiaria isso, e se ele tentasse isso, eu estaria longe dele e do São Paulo. Mesmo assim, estando afastado, ele ainda ele não se afastava de mim. Quer dizer, quando havia alguma coisa difícil de concretizar, alguma contratação que ele não conseguia fazer pelos meios que ele tinha, por exemplo, o lateral direito Ilcinho, ou aquele meia que era do Lenilson, que era do Mojimirim, me parece, Mojimirim, um time de vermelho aí do interior, não era do Mojimirim, era do Noroeste. E contratações complicadas que as coisas não destrinchavam. Ele me telefonava e pedia para eu entrar nisso, e eu entrava e conseguia concretizar os negócios. Mas depois não tinha mais proximidade com isso. E quando ele realmente teve o terceiro mandato, aí eu me afastei de vez e só voltei ao São Paulo porque me telefonaram certa vez dizendo que havia uma crise muito grande. A gente sabia disso pela imprensa, né? Que havia uma crise muito grande, que os diretores lá de Cotia haviam entregado os cargos, outros diretores também, muitos haviam entregado o cargo, inclusive de Cotia, haviam dispensado o gerente de Cotia. Cotia estava à deriva, não tinha gerente nem diretor. E corriam muito risco de empresários e agentes entrar por lá e levar meninos embora. Então me pediram para tomar conta daquilo de novo. Eu falei, olha, vocês sabem o meu jeito de agir, eu preciso de carta branca, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Então arranjaram um almoço meu com o Ataíde e outro depois com o Carlos Miguel. Ambos acharam que realmente era eu a pessoa certa para assumir Cotia. Eu assumi e nós fomos muito felizes, nós fomos muito, muito, muito felizes mesmo. Todas as categorias ganhavam títulos, todos os torneios que disputavam, e culminamos em 2016, no comecinho do ano, em fevereiro, indo lá para Assunção, no Paraguai, disputar a Copa Libertadores Sub-20, que voltamos campeões, né, da Copa Libertadores. E quando foi no comecinho de março, houve outra crise e o Ataíde brigou com o Carlos Miguel, os dois acabaram saindo, e o Leco, que era o presidente do conselho, assumiu interinamente, e o Leco me chamou e falou, olha, eu estou com um problema, eu sei que você resolveu o problema de Cotia, se eu te convidar para
para resolver também, pedir para você resolver o problema do CT, o que você vai fazer lá? E eu disse para ele, as primeiras atitudes que eu tomaria seriam bruscas para as pessoas sentirem que havia alguém com comando ali, e depois fazer uma distensão para verem que eles tinham também, além de alguém em comando firme, um amigo. Mas eu precisaria de resguardo, eu precisaria de amparo para tomar essas atitudes. Ele falou, olha, são atitudes muito fortes, eu preciso pensar primeiro, deixa eu pensar um pouco no que você me propõe, depois eu te falo. Tá bem. No dia seguinte, eu estava numa consulta médica com o meu cardiologista, tocou o telefone, eu pedi para o cardiologista, deixa eu atender, que é o presidente de São Paulo, né? Aí atendi e ele falou, olha, Luiz, passa aqui no Morumbi, eu quero falar com você, eu quero que você assuma o futebol profissional. Eu falei, poxa, ainda bem que você ligou agora, que eu estou na frente do meu cardiologista aqui. Foi numa hora muito boa, né? Bom momento. Bom momento. Para ver até se você conseguiria estar preparado para assumir essa bucha, né? Exatamente. Então, de fato, aquele dia eu fui lá no Morumbi e recebi dele a carta branca que eu precisava com alguma restrição temporal. Ou seja, ele me pediu algum tempo para que eu colocasse em prática algum afastamento de pessoas que eu achava que tinha que fazer lá, né? Até porque isso interferia na vida profissional dele, tinha algumas coisas interligadas que não são desejáveis, mas isso acontecia. E acabei fazendo isso, não no tempo que eu queria e não na intensidade que eu queria, mas os jogadores entenderam, o elenco entendeu, a comissão técnica entendeu e todos mudaram o comportamento, mudaram a postura, fizemos uma relação muito boa, muito interessante. Isso resultou em vitórias, em passagem que era muito difícil da fase de grupo da Copa Libertadores, e nós fomos subindo e chegamos até a semifinal. E olha, eu arrisco dizer que a gente poderia ganhar aquele campeonato se o Leco não interferisse na minha gestão do futebol, bruscamente, passando por cima de mim, fazendo uma contratação que eu havia vetado. E essa foi a história. Essa época, Luiz, é bem interessante, porque eu lembro que você concedeu uma entrevista, né, para a Arquibancada lá no CT da Barra Funda, nessa época, que a gente ainda tem aí no nosso YouTube, a gente até vai colocar o link aí para você que estiver ouvindo depois. E naquela época eu lembro de uma coisa bem curiosa que você tinha comentado, e eu lembro que estava eu e o Dario, né, nosso amigo também, colaborador da Arquibancada também, e a gente até perguntou 2 vezes, porque era algo que era inimaginável no São Paulo, na época. A gente falava, o São Paulo estava, naquele momento que você deu a entrevista pra gente, a gente estava na Libertadores, já na segunda fase, a gente estava ali naquele dilema de contratação ou não do Maicon, zagueiro, né? Sim. E eu lembro que você soltou uma declaração falando que na época a base inteira do São Paulo, todos os jogadores de Cotia, não tinham vínculos, pertenciam ao São Paulo, né? Eles não tinham vínculos fatiados, como a gente fala na imprensa, né? E depois da sua saída, a gente viu que voltou a acontecer isso de novo, jogadores com percentual de contrato com outros e tudo mais. Você mencionou agora também essa questão da intervenção do Leco no dia a dia. Conta um pouco pra gente como, não precisa entrar em detalhes, claro, né, se não for confortável, mas quanto pesou e quais foram esses motivos, assim, para sua saída lá do São Paulo, que estavam com um clima muito bom, né? Bem, como eu disse, a chegada foi muito traumática, porque eu achei que ia ter mais trabalho do que tive. Como
comecei a frequentar o CT das 7 da manhã às 10 da noite. Eu chegava antes dos jogadores, inclusive dos que dormiam lá e desciam para tomar café. Para ver o ambiente, como é que era a relação entre as pessoas, né? E estranhei, porque alguém estava sentado à mesa tomando o café da manhã, outro que acordava, ou outro que chegava para o treino e sentava ao lado, não falava bom dia. Eles não conversavam. Não havia uma relação de coleguismo, de companheirismo, né? Eu falei, esse ambiente não pode ficar assim. Isso aqui tem uma coisa que não está legal, né? E eu comecei a agir em cima disso. Mas para que eu tivesse um respaldo, para que eu fosse respeitado a ponto das pessoas olharem para mim como alguém para ser respeitado, alguém que tenha autoridade, eu precisava ter algumas medidas que eu disse para o Leco que eu precisava ter, né? Eu falei, olha, eu vou chegar lá e vou dispensar algumas pessoas que estão aí há muito tempo e que estão... Uma delas que não tem uma relação muito afim comigo, quer dizer, nós divergimos ideologicamente, filosoficamente de como trabalhar, e o outro que está aí há muito tempo sendo jogado de um lado para o outro, desrespeitado, e não tem mais o que fazer aqui. E não tem ninguém com coragem de chegar e dispensar essa pessoa. A hora que eu consegui fazer isso, houve um impacto. Alguns jogadores, alguns líderes do grupo me chamaram e falaram assim, você fez isso? Você dispensou o cara? Eu falei, dispensei. E eles falavam, eles não falavam, eles pensavam alguma coisa. Falaram, o cara é... Todo mundo pensava em fazer isso e não faziam. Esse aí chegou. Aí depois eu pegava essas mesmas pessoas, pedia para eles reunirem outras lideranças, levava na minha sala e fazia reuniões e dizia para eles o seguinte, olha, nós não temos uma seleção brasileira aqui, né? Eu sei que nós temos algumas deficiências em algumas posições, mas nós temos grandes jogadores entre vocês. E o rendimento que o time tem não é igual à qualidade do elenco. Vocês podem dar mais para o São Paulo do que tem, os resultados estão mostrando. Eu quero que vocês me digam o que eu posso fazer para que vocês tenham tranquilidade para trabalhar melhor, né? Eu sei, por exemplo, que nós estamos devendo para vocês. Nós estamos devendo luvas, nós estamos devendo direito de imagens, nós estamos devendo salários. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que em 15 dias vai estar tudo pago. Porque se o São Paulo não pagar, eu vou embora. Eu saio. Claro que eu falei isso porque eu já estava a par da situação, né? Eu já estava a par da situação. Por exemplo, eu busquei os compromissos vencidos financeiros com o elenco, falei com o Adilson, que era o nosso diretor financeiro, vi a possibilidade de pagar, o Adilson dizia que era muito pequena, então eu falei com o Leco que eu queria trabalhar próximo ao Adilson para a gente mexer no fluxo de caixa do São Paulo, para eu dar umas sugestões para ele, para a gente empurrar alguns compromissos outros para pagar os profissionais do futebol. Porque o São Paulo entra em campo com aquelas pessoas. Eles precisam estar satisfeitos para o São Paulo ter um bom rendimento. O Leco falou, não, você fala comigo e eu falo com o Adilson. Aquela coisa de vaidade, sabe? Então, o que eu fazia? Eu ligava para o Adilson
falava, Adilson, pega o teu fluxo de caixa aí, os teus compromissos, e vamos nos encontrar naquele restaurante da Praça Pan-Americana e vamos trabalhar isso nós dois, sem o Leco saber. E a gente ia lá e fazia. Então, quando eu prometi para os jogadores que ia pagar tudo, eu já tinha, o Adilson e eu já tínhamos feito o fluxo de caixa, eu já sabia que a gente ia pagar. E paguei. E o São Paulo cumpriu com aquilo, então o pessoal começava a me respeitar. E aí eu dizia para eles, olha, a sala aqui da diretoria não tem mais porta, hein? Essa porta aqui vai ficar aberta o tempo todo. Passou aqui na porta, quer entrar falar com o diretor, pode entrar. Não tem mais diferença. Eles estavam treinando, eu estava no banco com o treinador conversando. O time jogava, a gente jogava mal, tinha algum problema. No ônibus, na volta, todo mundo vendo. Eu falava para o treinador, Paton, quando chegar no CT, vai na minha sala para a gente conversar. Os caras ficavam assim, você vai mandar o treinador embora? Eu falei, não. O treinador não se dispensa porque o time jogou mal. Eu quero saber por que o time jogou mal. Eu quero que ele me diga por que o time jogou mal e no que eu posso ajudar a ele para o time jogar bem. Se ele quer que eu tenha alguma ação em cima do elenco. Então, essas coisas foram fazendo com que os jogadores me olhassem de outra forma, como alguém que estava ali para ajudar, como alguém que estava ali como mais um deles. E aí, Anderson... Tudo isso se somou e nós fizemos uma corrente positiva que nos levou aos resultados. Eu estava até comentando aqui, né, Ricardo, antes da gente começar aqui o nosso TriCast, eu conheci o Luiz Cunha num evento que a gente se encontrou, um evento de gestão esportiva e tal, e quando acabou o evento, foi justamente nessa época que ele estava na diretoria de futebol, em 2016, e eu perguntei para ele especificamente sobre o caso do Michel Bastos, porque o Michel Bastos, naquela altura, ele já tinha alguns problemas, a torcida já estava bastante impaciente com ele, já tinha um zum de proposta dele ir embora e tal, e aí quando o Luiz Cunha chega, tem até uma imagem que é bastante marcante daquele ano, que é o Luiz conversando com o Michel Bastos, um pouco longe do grupo, assim, que treinava ao lado, e o Luiz conversando ali com o Michel Bastos, né? E depois disso, o Michel Bastos começou a jogar muito. Foi um dos melhores jogadores daquele período ali. E aí, nesse dia que eu encontrei o Luiz, eu perguntei para ele, ô Luiz, mas o que aconteceu? Qual foi sua abordagem, né? O que você conversou? Por que o Michel Bastos virou essa chavinha e começou a jogar bola? E aí ele me falou na época que o Michel Bastos é um tipo de jogador, um tipo de perfil que ele precisa de um tipo de um pai, que é um cara que precisa que você esteja perto, conversando, ele precisa de uma proximidade e de alguém que ele confie. Então, Luiz, eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio do Michel Bastos e já emendasse aí sobre essa importância que existe, né, do diretor de futebol, de quem está na gestão do futebol, conhecer muito bem o perfil de cada jogador, uma vez que a convivência não é fácil, né? Você junta 30, 35 pessoas ali convivendo todo dia, claro que você vai ter problema e tal. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância dessa passagem aí. De fato não é fácil para alguém, por exemplo, que vem, vamos dizer, de uma atividade da advocacia, que nunca lidou com gestão empresarial e com muita gente diferente. Não era o meu caso. Eu estava, como ainda tenho, uma empresa que tem mais de 500 funcionários e que comecei pequeno, e por ter começado pequeno, essas pessoas foram sendo admitidas e eu conhecia todos eles. Então, eu conheço o perfil das pessoas. Eu sei lidar com elas, elas são diferentes, cada qual tem um ego diferente, tem um agrado ou tem uma postura mais firme que você tem que ter, senão você perde essa pessoa. E esse trato, essa lide com as pessoas, eu levei para a minha gestão no futebol, tanto em Cotia, onde você tem que ser mais um paizão dos meninos, porque eles chegam muito carentes, e no profissional já não, você ali já tem profissionais já calejados, como parecia ser o caso do Michel. Então, você vê, o Michel já era um jogador de uma certa idade,
já perto dos seus 30 anos, que já tinha passado pela Europa, já teve uma carreira vencedora. Então, alguém que vai lidar com o Michel Bastos vai lidar com ele como se fosse com um sujeito rodado, como se fosse com um sujeito vivido, alguém que você lida duramente. E, na verdade, o Michel é um sujeito sensível, é uma pessoa muito afável. Você precisa entrar no âmago dele e tratá-lo como se fosse um amigo muito próximo, um irmão, talvez até como um pai. Muitas vezes, você precisa pegar o Michel, dar um abraço nele e falar: pô, cara, você é bom pra caramba, você é um cara legal pra caramba, por que você tá nessa pior? Você não é pra estar assim. Então, aquele encontro foi muito interessante, porque como eu falei, eu chegava muito cedo e ficava vendo quem chegava cedo, quem chegava tarde. E eu estava aquele dia na recepção do CT, ali onde os jogadores sobem no quarto para se trocar, e o Michel chegou correndo e nem me cumprimentou. E depois desceu, e alguém que viu isso deve ter falado com ele no vestiário. Falou: pô, você não falou bom dia para o Luiz, você não cumprimentou? Devem ter feito isso, porque depois que acabou o treino, estava aquele pessoal que fica treinando faltas, batendo bola ali com o goleiro. Eu fujo um pouco da lida com a imprensa, então o pessoal de imprensa fica naquele outro campo, do lado de lá, e eu ficava aqui do lado da arquibancada. Ficava meio escondidinho ali. E o Michel saiu do vestiário e me viu ali, ele veio falar comigo. Ele vai falar: pô, Luiz, desculpe, eu não te falei bom dia hoje, porque eu estava atrasado, eu não queria pagar multa para a caixinha, queria que você me desculpasse. Eu falei: não tem problema, Michel, já tá desculpado, não tem problema. Mas eu estava mesmo querendo bater um papo com você, porque aquela coisa, você é um cara que consagrado, jogou muito futebol, tem futebol de seleção, e você não está bem, você não está nem rendendo e nem está feliz. Eu estou vendo você no teu semblante, você não está bem, você está muito sério. Queria que você desabafasse, contasse para mim o que está passando, o que tem, o que está pegando. Falei: rapaz, foi bom você falar nisso comigo. Eu estou realmente infeliz porque tive algumas jornadas ruins e a torcida está pegando no meu pé, o time está mal e estão botando muito peso nas minhas costas. Eu perdi um pênalti, depois perdi umas jogadas e o pessoal está dizendo que eu estou encostando o corpo. E quanto mais eles vão, mais fica pesado para mim, pior fica. Eu já estou até pedindo para sair do time. Então eu falei: bom, vamos mudar isso daí. Vamos mudar isso daí. Pega o teu peso, vamos tirar esse peso das tuas costas, passa para mim, dá para mim. Dá esse peso para mim. Dá esse peso para mim. No próximo jogo a torcida não vai mais vaiar você. Você vai lá, vai fazer o teu futebol. A torcida, como você sabe que a torcida não vai vaiar? Ele falou: isso é comigo. Isso você deixa comigo. Aí eu vou mexer meus pauzinhos. Você vai lá e joga a tua bola. E o resto você deixa comigo. E ninguém mais, quem te ofender, quem vier a falar mal de você, eu entro na frente e enfrento. Eu vou ser teu protetor a partir de agora. Porra, o cara mudou. A partir dali, o Juca botou ele na entrevista coletiva, ele já era outro cara na coletiva. Ele falou: tive uma conversa com o Luiz. Os caras perguntaram: pô, você estava conversando com o Luiz, parecia que ele estava te dando uma bronca. Falou: não, porque ele gesticula com a mão assim, mas ele estava me incentivando, ele estava tirando o peso das minhas costas, ele me levantou, e vocês vão ver que a partir de hoje eu sou outro jogador. E foi de fato. O que eu fiz? Eu pedi pro Zé Carlos, que era o nosso funcionário lá do CT, que tinha uma relação boa com a torcida. Falei: Zé, eu preciso falar com esse pessoal, eu não conheço esses chefes de torcidas aí. Me arranja uma reunião com esse pessoal.
E fui falar com eles. Falei, olha, nós estamos numa crise financeira muito grande. Nós não temos dinheiro para comprar jogador. Nós temos um jogador com um nível técnico muito grande no time. Vocês estão pegando no pé do cara, ele joga mal. A gente não tem outro para pôr. O time vai mal. Tudo que está acontecendo vai acarretando de mal a pior. Eu quero pedir para vocês o seguinte: para um pouco de vaiar. Se ele voltar a jogar mal, vocês começam a vaiar outra vez. Mas dá um crédito. Dá um crédito. Eu estou pedindo um crédito para vocês. Eu estou pedindo um crédito. Os caras, tudo bem, vamos esperar algumas partidas. Porra, o Michel virou. Se vocês lembrarem, um gol importantíssimo da nossa campanha da Libertadores, que foi a nossa vitória contra o Atlético Mineiro aqui no Morumbi, que depois até caiu um pedaço da arquibancada lá, quando ele foi comemorar, foi o gol de cabeça do Michel. Jogo difícil, né? Uma cobrança de falta. Aquele gol nos classificou. Sim. Porque depois nós fomos perder de 2-1 lá no Independência, mas por termos levado a vitória de 1-0 daqui. Uhum. E depois, e antes disso, contra o Toluca, nós ganhamos de 4-0 aqui. O Toluca foi o melhor time da fase anterior. Nós ganhamos de 4-0 aqui, e lá já estava 2-0 para eles, e os caras em cima da gente. O Michel pegou uma bola, driblou 3, fez o 2-1. Eu falei, pô, agora eles têm que fazer mais 4 para tirar a gente. É. Aliás, esse jogo contra o Toluca, né, Ricardo, no Morumbi, para mim, assim, foi um dos melhores jogos, tecnicamente, do São Paulo nessa última década aí. É difícil você ver um jogo com aquela qualidade, com aquela intensidade do São Paulo, não é isso, Ricardo? Você lembra como o time estava na pegada do time, como o time estava guerreiro, como o time estava querendo? A mudança de postura do time antes e depois foi flagrante, né? Foi uma das últimas vezes, assim, que eu acho que teve essa simbiose, né, entre torcida e time, que tava todo mundo junto, todo mundo na mesma pegada, Exatamente. Todo mundo acreditando, né? Exatamente. E esse ponto que você falou, Luiz, é bem interessante, porque assim, a gente que tá do lado de fora, aqui, acompanhando pela TV, pelos jornais, rádio, a gente lembra de uma época de muito sucesso, e muita gente fala muito do Marco Aurélio Cunha, porque tem essa lembrança dele atuando como essa peça, né, de diretor de futebol que fazia um pouco desse cuidado, né, com os jogadores, era mais próximo do elenco e tal. E, coincidentemente, isso foi numa época que o São Paulo emendou aquele tri brasileiro, mundial e tudo. Com você, a gente teve um pouco isso, e foi justamente nessa época da Libertadores que a gente chegou na semifinal e foi garfado lá e aqui, né? Que depois a gente vai falar disso aí também, que eu lembro de uma outra história. Tem outra história aí. Né? E assim, tá faltando um pouco isso hoje, né? Porque assim, tá faltando muito isso. Eu acho que tem essa cobrança muito de que tem que existir uma gestão profissional, que tem que ter pessoas profissionais comandando, tudo bem, mas existe um pseudo-profissionalismo em algumas figuras que a gente vê hoje, como, por exemplo, eu não vou pedir para que você entre em detalhes que possam ser desconfortáveis, mas, assim, na minha visão, né, a figura, por exemplo, de um Pássaro, do Raí, são figuras, assim, que dão aquela amostra de que são profissionais, assim, né, que tem essa gestão profissional, mas ela é muito fria, me parece que ela é muito fria com o elenco. E parece que tem um vácuo ali, um buraco entre elenco e diretoria, onde falta ali um pulso, falta um comando, uma cobrança, né? Você vê dessa forma? Vejo. Vejo. Foi bom você citar o Marco, porque eu vejo muita gente ter alguma diferença, alguma reserva com o Marco Aurélio, mas ele tem exatamente um perfil parecido com o meu. Você foi muito feliz na comparação. E não precisa ir muito longe. Depois da minha saída, coincidentemente, o time caiu muito. E nesse mesmo ano, no campeonato de 2016 ou 2017, não me lembro ainda agora exatamente qual foi, o time no Brasileiro foi lá para baixo e estava ameaçado de cair.
O Leco não vou dizer que me chamou, mas alguns diretores me telefonavam, falou, se acontecer tal coisa que você queria que acontecesse, você volta? Falei, não, eu não saí por causa dessa coisa. Eu saí por causa da ação do Leco. Com o Leco eu não volto mais. Né? Então, ele teve a sabedoria de buscar o Marco, e o Marco deu outra guinada no time. E o time reagiu e saiu não só da zona de rebaixamento, como chegou a se classificar para a Libertadores. Verdade. Então você vê como é importante a figura do comandante do CT, o cara que tem a chave do CT. Porque ele comanda não só os jogadores, ele comanda a comissão técnica, ele comanda as seguranças, ele comanda os administrativos, ele comanda a cozinha, a lavanderia. Aquilo ali é um mundo à parte, é uma cidade. Tem um fato que eu gosto de citar de vez em quando, e lembrei agora quando estava falando disso tudo, quando nós conseguimos a classificação lá em Minas para a semifinal, porque foi um marco, né? Porque a gente, de desacreditado na fase de grupo, chegamos na semifinal, e aí quando você olha na semifinal, estávamos nós, o Nacional de Medellín, né? Não tinha papão, não tinha bicho papão. Não tinha LDU, e não me lembro mais quem. Eu falei, pô, o time grande que está aí somos nós. Nós estamos credenciados a ganhar essa Libertadores. E por isso que eu digo, a gente tinha grande chance. Voltando um pouquinho para dizer o fato que eu quero contar depois da classificação lá em Minas. Nessas minhas reuniões com os líderes do grupo, eles me propuseram o seguinte: olha só como as coisas têm reflexo dentro do campo, pequenos detalhes. Eles falaram, o Lugano disse isso. Luiz, quando eu saí daqui, o prêmio, os bichos, eram divididos da seguinte forma. Acho que, não sei se eu vou dar o percentual certo, mas é mais ou menos assim, era 65% para os jogadores e 35% para o pessoal. Pessoal geral. Outros... CT, do clube, dali da cozinha. Pessoal da lavanderia, pessoal da cozinha, pessoal todo mundo ganhava. E quando eu voltei agora, mudou. É 75% para o jogador. O pessoal, além de ganhar pouco, eles recebem muito pouco pelo sucesso do time. Eles são muito importantes. E nós conversando entre nós, jogadores, achamos que devemos voltar ao sistema anterior. Você apoia? Pô, quem sou eu? Vocês vão tirar de vocês, pô? Né? Como que eu posso ser contra isso? É uma atitude nobre. Nós vamos fazer isso sim. E aí, pegamos outra coisa. Nós tinha uma tabela de prêmios lá para a Copa Libertadores, que era basicamente ridícula. Era quase igual, por exemplo, do Campeonato Paulista. E a passagem de fase para a Copa Libertadores rendia muito. A Conmebol pagava muito bem. Então nós combinamos, em conjunto, em comum acordo com os jogadores, que eles passariam a ter um percentual do que o São Paulo recebesse pelo sucesso, pela passagem de fases. Eles passaram a ser sócios do sucesso. Então, quando você é sócio do negócio, você se esforça mais do que quando você é empregado. Lógico. É evidente, né? E aí, todo o pessoal que está envolvido indiretamente é sócio também, porque ganha uma parte do prêmio deles. Aquilo virou uma bola positiva, entendeu? Uma corrente positiva.
E aí, nós, quando conseguimos a classificação lá em Minas, foi tarde da noite, passamos a noite no hotel. No dia seguinte, pegamos o voo de manhã, descemos no aeroporto e no ônibus veio a notícia de que havia uma recepção para delegação no CT. Você sabe quem organizou a recepção para os jogadores? Para a delegação? Os funcionários. Eles compraram fogos, doces, era época de meio de ano, festa junina, com o dinheiro deles. Isso nunca existiu. Quando o ônibus entrou, eram fogos estourando, uma festa. Olha a alegria, olha o contagiante que ficou, olha o clima que criou no CT. União de fato, né? Nossa, de fato. Isso falta muito, né? Ô Luiz, eu queria até te perguntar, já que você está citando esse momento, que se você olhar tecnicamente, o time de 2020, na minha opinião, acredito na opinião de todos vocês, de todo mundo que está ouvindo a gente, esse time de 2020, tecnicamente, é melhor que o de 2016. Muito. Não é um pouco, não, é muito. Exato. Porém, o que a gente percebe, de novo, é um ambiente muito ruim. Aí eu queria saber de você, porque você, quando chegou lá, você pegou um ambiente parecido com o de agora, semelhante, porque o São Paulo vive em crises recorrentes aí. O que você achou pior? Era uma influência mesmo de fora para dentro, de, sei lá, de conselheiros, de diretores, de muita gente palpitando? Ou era realmente um problema da comissão técnica? O que você detectou de pior que você teve que agir imediatamente para o time virar a chavinha, como a gente disse aqui? O ambiente de forma geral, eu não sei qual que era a razão disso, mas eu te dou uma passagem que foi marcante para mim e me deu um balizamento. Eu fazia os negócios de contratação e de renovação de contrato dos meninos da base e pedia para o pessoal do CT, que era o Alexandre Pássaro, que cuidava dos contratos dos jogadores, fazer os contratos e mandar lá para a Cotia para a gente assinar. E os contratos vinham lá para os jogadores assinarem e eu estava vendo os contratos chegarem sem o nome do diretor do futebol de base para assinar. Eu falei, escuta, tá sem o nome, tá sem o meu nome aqui. Como é que eu vou? Eu preciso assinar esse contrato, eu negociei isso. Falei, não, agora é uma nova diretriz, o diretor do futebol de base não assina mais o contrato. Falei, tá bom. Eu peguei os contratos, peguei a assinatura dos jogadores e fui lá pro CT. Escrevi uma carta de demissão e fui lá pro CT. Eu vi que o Leco estava lá, o Ataíde estava lá. E fiquei esperando, eles estavam em reunião do assunto do profissional. Quando terminaram, eu pedi para entrar. E disse para eles, olha, eu negociei os contratos aqui, não tem mais lugar para eu assinar o contrato. Se não tem mais lugar para eu assinar o contrato, se vocês vão assinar o contrato que eu negociei e eu não vou ficar sabendo se está certo ou não está, não tem mais o que fazer lá. Vocês botam outro diretor lá e eu vou embora. Não, isso foi um engano, foi uma ordem errada, tal. Pode refazer esses contratos todos aí. Tiraram. Mas nessa mesma reunião que nós estávamos ali, o Ataíde disse o seguinte, chegou depois, eufórico. Nós estávamos numa crise financeira tremenda. E chegou e falou para o Leco, consegui 60 milhões de luvas na Globo. Acabou a reunião agora. Consegui 60, não vai descontar do pagamento, nada. É luvas. É antecipado. Essa semana está na nossa conta. E aí comentou o que eu vou chamar o fato. Pô, eu estava subindo aqui, estava entrando ali, queria dar essa notícia para vocês.
o Lugano me chamou que queria conversar um assunto comigo. Ah, ele que espere. Porra, o cara é o capitão do time. O cara é o líder da equipe. Ele quer falar com o diretor, o cara... Ah, como assim? Ele é mais importante. Eu pensei isso comigo. Futebol é o coração do negócio, né? Mas querendo ou não, não tem jeito, né? É ele que vai no campo jogar para você. Aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Então, quando o Leco me pediu para ser o diretor de futebol, eu falei, a minha filosofia vai ser diferente. Esses caras são importantes, não os conselheiros, os outros diretores. Eles é que são. Eu quero a parceria com eles, porque eles é que vão jogar para mim. Não vou eu em campo bater pênalti, nem escanteio, nem segurar, defender falta. São eles que vão fazer isso. E parece que, então, novamente, pode ser isso que então, falte, essas né? coisas afasta a diretoria do elenco. Você entendeu? São detalhes, são coisas que vão acontecendo, são coisas do dia a dia. E o Ataíde é um cara espetacular, mas ele tinha problemas profissionais, a empresa dele requeria a presença dele. Então ele ficava muito afastado e delegava para o Gustavo. E o Gustavo era uma pessoa muito boa de lidar, muito afável e tudo, mas eu não via no Gustavo, havia uma diferença entre nós, aquela diferença que eu falei que tinha de ideologia, de filosofia, de lead, era com o Gustavo. Quer dizer, se eu já tinha diferenças, atritos com o Gustavo, eu estando em Cotia e ele no CT, eu sendo diretor e ele gerente, só que ele tendo delegação do vice-presidente, se a gente já não falava a mesma língua, imagina nós dois juntos no CT. Então foi uma das coisas que eu falei para o Leco. Falei, Leco, eu vou chegar lá e vou dispensar o Milton Cruz. Porra, você vai dispensar o Milton? Boa. O que estão fazendo com o Milton é sacanagem. O Milton tem um histórico no São Paulo, tá sendo subutilizado, está sendo como joguete e ganha 80 mil reais naquela época, 84 mil reais por mês. Nós não estamos aqui para queimar o dinheiro do São Paulo, nem fazer um profissional de joguete. Então, eu vou dispensar o Milton e nós vamos pagar todos os direitos que ele tem. E outra coisa, o outro que eu vou dispensar é o Gustavo. Porra, o Gustavo não! Puta, eu gosto muito do Gustavo e, porra, o Gustavo não. Faz o seguinte, Luiz, fica 3 meses com o Gustavo e eu vou falar com ele que você é o diretor e ele vai te auxiliar. E se você, depois de 3 meses, você achar que não dá mesmo para trabalhar com ele, aí você dispensa ele. Então foi essa a coisa que eu não pude fazer de cara. E também demorou algumas semanas para eu poder dispensar o Milton, porque o Leco me disse que o Abílio Diniz era um dos principais clientes do escritório que ele trabalhava e que o Abílio tinha um carinho muito grande, uma amizade muito grande com o Milton Cruz, e a dispensa do Milton Cruz podia abalar a relação profissional dele no escritório. Eu falei, porra, mas aí as coisas não se misturam, né? Não deveriam. Não é legal, né? O São Paulo ser prejudicado por uma coisa que não tem nada a ver com ele. Mas aí ele foi lá e resolveu o problema e depois de 2 semanas ele me falou, realmente está resolvido, pode acertar com o Milton. E a questão do Gustavo foi o seguinte, eu trabalho com você, né? Vamos dizer, sou teu chefe. Nós dois trabalhamos na mesma sala, no departamento de futebol profissional de São Paulo. Eu sou o diretor, você é o gerente. Toca o meu telefone, algum empresário oferecendo um jogador, ou representante de algum jogador para renovar um contrato,
qualquer assunto do São Paulo Futebol Clube, eu estou com você na sala, eu atendo no Viva Voz. Porque eu quero que você saiba o que eu estou falando. Porque se eu não tiver, você toca esse assunto outro dia. Aí, toca o telefone do Gustavo, ele pega o telefone e vai atender lá no jardim. Falei, pô, coisa estranha, caramba. Bom, passou. Um dia eu cheguei pro Gustavo e falei assim, Gustavo, vem cá. Você está contratando algum jogador, a minha revelia? Alguma coisa que eu não estou sabendo? Falei, de fato, a gente está conversando com aquele ponto esquerda do Toluca, o Christian Cueva, e nós estamos acertando com ele. Falei, é? Então tá. Olha para mim, olha nos meus olhos. Para. Por que, Luiz? Porque é o seguinte, eu vou em reuniões de diretoria para reforçar o time, que nós vamos ganhar essa Copa Libertadores, eu estou precisando reforçar o time em algumas posições carentes, e eles não me dão dinheiro. Eles falam, não temos dinheiro para contratar jogador, Luizinho. Vai com o que você tem. O vice-presidente administrativo, agora me foge o nome dele. Não, ele me chama de Luizinho. Luizinho, você tem que ir com o que você tem. Tá bom, então eu vou com o que eu tenho. Vou unir o grupo e vou com o que eu tenho. Agora você vem me dizer que você vai contratar um jogador que não pode jogar para nós? Já jogou contra nós nesse mesmo campeonato? Pode parar com essa contratação. Nós não vamos poderia, usar esse dinheiro. Ele não atuaria na Libertadores, né? Não, ele já tinha jogado contra nós. Ele já tinha jogado pelo Toluca. Então nós vamos usar esses recursos que não temos, nós vamos ter que arranjar ainda, para fazer a contratação do Maicon. Porque o Maicon não pode jogar além da semifinal, porque acaba o empréstimo dele do Porto para nós. Ou você vai lá no Porto e estende o empréstimo dele, ou vai lá e compra o passe dele, porque nós não podemos ficar sem o Maicon. É o capitão do time, é o cara que fez o segundo gol de cabeça lá em Belo Horizonte. O segundo não, o único que a gente fez lá, né, o 2-1. É o cara que liderava o time, o cara que foi pro gol lá na altitude. Você lembra que nós trouxemos um empate lá contra o The Strongest? Sim. Que o Denis foi expulso? Quem que foi no gol e segurou a barra lá? É o Maicon. O Maicon. Então, é um cara que também naquele momento era querido ao extremo pela torcida, né? Respeitadíssimo pelos companheiros. E imagine a situação... cara que me ajudou a formar aquele ambiente bom. Eu falei, nós precisamos do Maicon para ser campeão. Não imagina podemos perder o Maicon agora. Da gente ir sem o Maicon para uma semifinal de Libertadores, onde a gente tinha o Lugano contundido, voltando, né, de contusão. Exatamente. E o Lucão como opção na época, que era, assim, já questionável. Temeroso. Bom, aí olhei para ele e falei, pode parar, não quero essa contratação. Não vetei o jogador. Falei, não quero essa contratação, porque esse jogador não vai ajudar a gente agora. Eu não tinha nem olhado o scout do cara, eu não estava nem preocupado com a qualidade do jogador. Eu não vetei o jogador. Eu vetei a contratação porque aquele dinheiro podia ter uma finalidade melhor. E era um dinheiro que a gente não tinha. Então, tá bom, tá ok. Falou que estava ok, olhando nos olhos, tudo bem, passou. Quando nós voltamos de Florianópolis, fomos fazer uma partida lá pelo Campeonato Brasileiro, nós jogamos muito mal, perdemos de 1-0 do Figueirense. Eu estava bravo no ônibus, descemos ali em Congonhas, sentei na minha poltrona no ônibus, o Gustavo sentava atrás de mim, tocou o telefone dele, ele bateu no meu ombro e falou assim, ó Luiz, todo alegre, ó, o Christian acabou de assinar. Eu falei, que Christian? O Christian Cueva, ele está com a seleção do Peru lá nos Estados Unidos para jogar a Copa América. Nós mandamos contrato para ele e já assinou. Puta, aquilo foi uma facada nas minhas costas. Falei, tá bom. Peguei o meu telefone, liguei pro Leco. Falei, Leco, vai pro Morumbi. Vai pro CT. Falei, não, eu tô ocupado aqui no Morumbi. Falei, Leco, vai pro CT. É o seguinte, vai estourar uma crise e você precisa estar perto.
Que crise? Falei, vai lá que eu te falo. Aí ele foi. Aí eu falei para ele, olha, aconteceu isso, eu vetei a contratação, falei que nós precisávamos do dinheiro, que esse jogador não pode ajudar a gente agora, que a conquista dessa Copa Libertadores é a tábua de salvação da gente, tanto financeira como técnica. A gente vai levantar o time, os jogadores que a gente vai consultar vão querer vir de novo jogar no São Paulo e não em outros times. Então, em tudo por tudo, vai dar uma guinada para nós. Nós precisamos desse título. E nós estamos na boca. Nós temos 1/4 do título ganho e os nossos adversários têm menor expressão do que nós. Nós já eliminamos River Plate, Boca Juniors, o Atlético Mineiro. Os papões ficaram para trás. Nós somos o grande que está na boca do gol. Então, e a outra final seria contra o Independiente Del Valle. Del Valle. Time... eu sei lá se é do Del Valle. O nosso jogo era o Nacional. Isso. Ainda falei, nesse dia, eu falei pro Gustavo o seguinte: se você quer contratar um jogador, se tivermos que contratar um jogador que não pode jogar para nós, vai pegar o Guerra. Pô, mas o Guerra também não pode, mas também não joga contra nós. Porque ele é o melhor jogador do Nacional. E se ele não jogar contra nós, a gente cacifa mais para ganhar deles. Que até hoje eu queria ele no São Paulo, viu? Encostado no Palmeiras, até hoje eu queria. Ele acabou não vingando no Palmeiras. Mas se ele não jogasse aquela semifinal, ele acabou com o nosso time nos 2 jogos. Se você lembrar, ele acabou com o nosso time. Outro fator que acabou com o nosso time... Bom, aí nessa reunião eu falei pro Leco o seguinte, falei, Leco, contei a história para ele. Ele falou, não, mas Luiz, eu autorizei. Eu falei, bom, você autorizou? Mas ele não podia passar por cima de mim. Eu dei ordem expressa para ele, mandei ele olhar nos meus olhos, para ele não fazer o negócio. Ele não disse isso para você? Eu falei, não, ele não me disse isso. Então, vou fazer o seguinte, eu não posso mandar você embora, porque você é meu chefe, você é o presidente. Mas eu mando ele agora. Você lembra que você falou que para eu esperar 3 meses? Passaram os 3 meses. Ele está fora. Não, e sabe o que acontece? Eu preciso dele, eu quero que ele fique aí. Ele fala 5 línguas. Tá bom, né? Você quer que ele fique? Tá bom. Então você sabe o que você fez? Não. Eu tô fora. Eu tô saindo. Você tá louco? Nós estamos na semifinal da Libertadores, você não pode ir embora. Então, até logo, peguei meu boné e fui embora. Ele ficou 5 dias tentando me demover da ideia. E não conseguiu. E eu não tinha mais nada para fazer ali. Nas fases anteriores, eu recebi uns telefonemas estranhos. Pessoal que fala, ninguém prova nada. Né? Ninguém prova nada. Mas dizem o seguinte, Flora, você vai ser prejudicado pela arbitragem em tal jogo. Por quê? Porque tem aqui um esquema e tal. Como é que é o negócio aí? Aí eu pegava o avião e ia lá. Eu ia no ninho da águia. Eu ia lá ver como é que era o negócio. E participava lá e falava, eu não quero ser ajudado por árbitro, eu só não quero ser prejudicado. O São Paulo não tem que ser prejudicado por ninguém. E lá nos bastidores eu lutei muito. Passou. Quando chegou uma semana, 10 dias antes, porque teve um interstício aí, teve a Copa América, né? Entre a classificação para a semifinal e a semifinal contra o Nacional, teve 40 dias que teve a Copa América lá nos Estados Unidos. Então, o Leco teve tempo de me substituir, até por isso eu saí. Porque se tivesse jogo na próxima semana, na semifinal, é claro que eu não ia sair. Eu ia ficar lá com os jogadores e nós tínhamos um grupo fechado, porra. Nós íamos em frente juntos. Depois íamos resolver o problema. Mas 40 dias, nós tínhamos tempo para
ele tinha tempo para resolver essa questão. Pois bem, quando faltava uma semana e pouco para o jogo, essa pessoa me telefona de novo. Falou, vocês vão ser prejudicados. Eu falei, não, olha, eu estou fora, eu não sou mais o diretor de futebol. Não, então me dá o telefone aí de quem é. Se vocês não querem perder o jogo. Aí eu peguei o contato dele, eu falei, eu não posso te dar o telefone, porque a pessoa não me autorizou. Mas eu vou dar o teu contato para o meu presidente. E dei. Você falou com o cara? Não, nem ele. Você viu o que aconteceu? O Maicon fez uma falta, segurou o cara pela camisa, no meio do campo, recebeu o cartão vermelho. No começo do jogo. E no jogo de volta lá, eles garfaram São Paulo. O pênalti no Hudson descarado quando estava 1-1. Então, nem o trabalho de bastidores se dignaram a fazer. E o São Paulo continua fraquíssimo em bastidores, né? A gente vê que, assim, a gente até listou aqui no Arquibancada recentemente uma lista dos 10 maiores erros de arbitragem da história, né? Contra o São Paulo. E um que apareceu ali foi recente, foi esse ano, que mostra como que isso está largado. O Novo Horizontino, né? Não vou dizer que foi um esquema para o Novo Horizontino, mas antigamente, eu vou falar assim, eu sou do tempo que para um juiz vir prejudicar o São Paulo no Morumbi, intencionalmente ou não, ele pensava muito para ver se ele não estava fazendo uma besteira que acabasse com a carreira dele. E hoje um árbitro inexperiente é escalado, ferra o São Paulo contra um Novo Horizontino, né? E é o símbolo de como o São Paulo é desleixado nesses bastidores, é largado. Essa ingerência que o Leco teve no seu período de trabalho e que a gente acompanha pela mídia, que acontece em outras ocasiões também, e como você comentou, justamente até por questões que são alheias ao futebol, né? Por amizades, por conchavos ou outras questões. Dá para dizer que é algo que ainda perdura até hoje e que vai acontecer durante muito tempo no São Paulo, não só com o Leco? É difícil dizer, né? É difícil dizer. Eu acho que nós estamos diante de uma eleição e você tem, de um lado, a continuidade da filosofia, você tem o partido político do Leco reivindicando continuar no poder. Eles estão com tanta vergonha que mudaram a cor da chapa. Né? Não é mais amarela, agora botaram um grafite. Não entendi essa cor aí. Mas talvez para parecer com a nova camisa que eles vão lançar, número 3 aí, esses caras não dão ponto sem nó. Então você tem a situação querendo reeleição e você tem a oposição com o Roberto Natel, que é alguém que, junto com o candidato da situação, participou do Conselho de Administração, mas todo o tempo opondo-se à gestão, marcando posição contrária. Então, eu acho que essa pessoa é a ideal para virar a chave. Porque, você veja, quais foram as duas grandes guinadas que o São Paulo deu, que se deu bem? Quando a situação depois de muito tempo perdeu, quando o Juvenal perdeu para o Galvão e o Pimenta assumiu, São Paulo foi campeão de tudo, inclusive bimundial. Aí esse grupo foi se deteriorando, o poder cria ranços, sabe? O poder cria ranços. Comodismos. Uma comodidade. Aquelas pessoas que se cercam dos poderosos vão corroendo o ambiente. E até que isso ficou tão ruim que eles perderam para a mesma turma do Juvenal, que
ganhou a eleição e botou o Marcelo Portugal Gouveia, que fez uma gestão extraordinária e nos levou de novo ao topo do mundo. E esse grupo está se deteriorando. Está se deteriorando. Está na hora de sair. E vem outro. Está na hora da oposição ganhar de novo. E a oposição agora tem o nome do Roberto na frente. Eu acho que os conselheiros do São Paulo têm a obrigação de virar essa chave de novo, elegendo o Roberto Natan. Luiz, nós estamos aí em 2020, restinho do elenco do mandato do Leco, que a essa altura, por mais, claro que você seja, você trabalhou com ele, você convive no clube há muitos anos, mas não é nenhum exagero a gente dizer que a gestão do Leco é um fracasso, principalmente pelo que aconteceu no futebol e nas finanças do clube. Acho que as duas andam mal e é justamente por isso que a gente está trazendo pessoas como você e trouxemos o Fernando Fleury para falar de marketing, vamos tentar trazer mais alguém para falar de finanças, que são as áreas mais sensíveis, mais difíceis do São Paulo, uma situação muito difícil no momento. Para você, o que, mesmo vendo de fora, tal, nos últimos anos, o que você vê, por que você acha que a gestão do Leco foi tão ruim, praticamente em todos os aspectos? Ou se você discorda também, claro, fica à vontade. Não, quem sou eu para discordar dos números, né? Das evidências? A gente foi mal desportivamente e os balanços mostram a penúria financeira em que a gente se colocou, apesar de termos receitas extraordinárias. Nós recebemos muito dinheiro e jogamos pela janela. Eu costumo dizer que nós vendemos o nosso futuro barato e compramos o passado a preço de ouro. Compramos jogadores velhos, ultrapassados, que não nos deram nada em troca. Então, queimamos uma grande possibilidade de termos um grande time formado com os meninos de Cotia, que nós fizemos lá a duras penas, termos obtido glórias com eles e depois os vendido a preço de ouro. Perdemos essa chance. E afundamos nas finanças. Por quê? Para mim é fácil entender. O tempo foi passando, o Leco não foi obtendo sucesso na área desportiva, que é do futebol, foi perdendo apoios, e aí foi buscando apoios onde não significava muita coisa. Aí alguém que chega para apoiá-lo fala assim: vamos montar um time de basquete. Ele bota dinheiro no time de basquete. Você pode ter um time de basquete, de vôlei, de qualquer coisa. É um clube polidesportivo. Você pode ter qualquer coisa, desde que tenha patrocínio, desde que se autofinancie. Você não pode tirar dinheiro do futebol, que é a razão de ser e existir do São Paulo, para botar um time de basquete, pô, ou de vôlei. Isso não pode, né? Você não pode vender o melhor jogador do time para financiar esse tipo de coisa. Não pode. Mas fez. E aí, quando ele faz essas coisas, o time fica fraco. E para o time ficar fraco, ele fala: pô, vai acabar a minha gestão e eu não vou ganhar nada? Vamos comprar, vamos reforçar o time. E aí faz loucura. Em busca de um título que não veio. Que não veio. Por que não veio? Porque não houve um planejamento. Você, para fazer um voo alto, para decolar com um avião que é um jumbo, que nem o São Paulo, você tem que ter um plano de voo. Você tem que fazer um planejamento de médio prazo. Você tem que saber se a manutenção está boa, você tem que saber o combustível que você vai gastar para chegar onde você quer,
você tem que saber se a tripulação é competente, você tem que cuidar de tudo isso. Você não pode simplesmente taxiar, pedir autorização para a torre e decolar e falar, pô, e agora? Não tem combustível para chegar lá. E como um avião sem combustível, né? Como um jumbo sem combustível, São Paulo vem sendo administrado aí há pelo menos, diria que há uns 10 anos, com um reflexo disso no campo, sem títulos, depois sem vitórias em clássico, depois com coleção de eliminações para times de médio para pequeno porte, né? E convivendo com campanhas contra rebaixamento, né? Que é o que a gente viu já em 3 oportunidades nos últimos 6, 7 anos, né? Muito que se fala, até para a gente poder ir para a nossa reta final aqui, respeitando também sua agenda, Luiz, uma última pergunta que eu queria te fazer. Muito se fala numa separação, né, da área social do clube com o futebol profissional. E eu costumo dizer que, assim, não basta ser isso. Existem pessoas incompetentes no clube que são capazes de fazer isso acontecer, né? De gerir o clube. Assim como tem muitos profissionais que vão ganhar muito e que não têm a menor condição, né? Para um curto prazo, que a gente sabe que não vai acontecer essa separação tão cedo. Para curto prazo, o que você acha que poderia ser feito para que o São Paulo possa, pelo menos, tentar arrumar a cozinha para um dia voltar para os trilhos? Bem, a situação não é fácil, porque você analisando a história do São Paulo, você vê que o São Paulo era um time de futebol antes de ser um clube, né? Ele eram jogadores que ficaram sem uma camisa para vestir, porque o Clube Atlético Paulistano não aderiu ao profissionalismo. Então, o time do Paulistano, que era o melhor time do Brasil, tinha o Pelé da época, que era o Friedrich, não tinha mais como jogar, não tinha uma camisa para vestir. Os torcedores do Paulistano fundam um clube, o São Paulo Futebol Clube, foram muito felizes para desenhar aquele distintivo e aquela camisa maravilhosa, botaram nesses jogadores e foram campeões no primeiro campeonato que disputaram. Isso é uma coisa inédita, né? Porque nasceu grande, nasceu campeão. Pois bem, aí não se sustenta, porque decolou o avião sem um plano de voo, né? Decolou na paixão. Não se sustentou, quebrou. E aí tem aquele período de refundação, que a gente chama, que são os abnegados, que refundaram o São Paulo Futebol Clube, e daquele papel que eles assinaram a fundação, levaram até a construção do Morumbi, o maior estádio particular do mundo na época em que foi inaugurado. Um patrimônio extraordinário. Pois bem, isso é um time de futebol que, durante a sua trajetória, para se manter, para ter dinheiro, para sustentar o time, construiu uma sede social. Aí a gente admite sócios, pega o dinheiro do sócio e mantém o time. Bom plano, né? Mas só que esqueceram de um detalhe. Os sócios têm direito a voto. E quando o sócio tem direito a voto, ele começa a reivindicar melhoria para a sede social, que é o lugar que ele frequenta. E com a sede social melhorando a sua condição, atrai mais sócios, inclusive pessoas que moram nas imediações que não torcem para o São Paulo, porque querem ser sócio de um bom clube, que não cobra muito caro, como cobra, por exemplo, o Pinheiros e o Paulistano e o Paineiras do Morumbi. Pois bem, aí a criatura passou a mandar no criador.
Hoje, quem manda no time do São Paulo são os sócios. Eles elegem os conselheiros e os conselheiros elegem a diretoria. O presidente que elege a diretoria. Então você tem no Conselho do São Paulo Futebol Clube pessoas que foram lá colocadas porque são companheiros de cerveja, de jogar baralho, enfim, de convívio social. Você não tem mais herdeiros, tem, mas cada vez menos herdeiros dos abnegados, daqueles caras que fundaram o São Paulo, que tem aquela ideologia, aquela filosofia do São Paulo, de dar para o São Paulo e não dele se servir. Hoje uma pessoa quer ser conselheiro do São Paulo porque tem benesses. Pouco tempo atrás, um conselheiro pagava mais do que o sócio de mensalidade. Aí alguém, para ser eleito, fala assim: eu vou falar que vou diminuir a mensalidade do conselheiro, para esse camarada votar em mim, para eu ser presidente. E foi eleito presidente e cumpriu a promessa. Hoje o conselheiro paga menos do que o sócio, tem muita regalia. Você está compreendendo como é? Todo mundo quer ser conselheiro. Então o Conselho do São Paulo não é mais um conselho do time do São Paulo. É um conselho do clube. Algumas discussões nas mídias eletrônicas eu tenho com pessoas, discussões em bom nível, e eles me dizem assim: mas a sede social é superavitária. A gente arrecada 30 e gasta 25. Mas você está se esquecendo que eu, por exemplo, e meus filhos e mais alguns amigos, nós somos um grupo aí de 10, nunca vamos no clube e somos sócios porque somos são paulinos. Então nós somos sócios do futebol, mas pagamos para a sede. Parece que a sede é superavitária, porque nós pagamos porque somos são paulinos. Se você arrecadar só de quem frequenta, não é superavitário. Uma coisa vive em função da outra. É uma equação difícil de fechar. É uma equação difícil de fechar. Por quê? Porque é política. Porque precisa do voto. Como resolver isso? Tornando unidades autônomas, independentes. A minha ideia não é politicamente boa. Por isso eu não sou candidato. E nem serei. Então, o ideal para mim seria uma unidade que é a social, cujos sócios elegeriam o seu mandante, o seu mandatário, seria um vice-presidente social, com mandato, e eles resolvem lá quem serão os diretores de cada área, de sinuca, de futebol social, de tênis, eles que resolvam lá entre eles. E eles que paguem o custeio da sede social. E nós temos que ter os sócios do futebol, que nada mais são do que o sócio torcedor, que é o cara que paga e não vai na sede social. Ele não precisa comprar um título, ele precisa pagar por mês para bancar o time. Mas ele precisa ter voto, porque o voto é que vai fidelizar esse camarada. O time está mal, eu não vou pagar. Mas se eu não pagar, eu não vou votar. Se eu não votar, esse cara vai continuar lá e eu quero tirar.
Então ele vai ficar pagando para ter fidelidade para quando chegar na eleição ele votar. Então você vai criar uma massa, um colégio eleitoral composto por um grupo de torcedores, sócios, pagantes, que sustentam o time, mais os sócios da social, que serão minoria, mas eles não podem perder o direito de votar. Eles que venham e votem nos candidatos do futebol. Na vice-presidência de futebol, por exemplo, que por ser eleita tem autonomia e vai trabalhar com o orçamento do futebol. E o presidente, a rainha da Inglaterra, do São Paulo, pode continuar sendo eleita pelos conselheiros, não tem problema. Mas o homem que vai gerir o futebol do clube tem que ser eleito por quem interessa. Quem é que paga as contas de São Paulo? O torcedor. Ele é que tem que eleger quem vai dirigir o time. É a minha tese. Esse seria um caminho assim que já atualizaria em muitos anos aí o São Paulo, né? A gente espera politicamente muito... não é boa, porque o sócio lá vai perder a sua barganha, né? O seu peso político. Né? Aí você vai ver se todo mundo vai querer ser conselheiro. Exatamente. Que é assim, muito do que a gente fala há muitos anos, né? Na arquibancada a gente discute, o assunto vem à tona sempre que o time vai mal, né? Porque aí a galera lembra desse assunto, mas é algo que está recorrente há muitos anos, que a gente espera que de alguma forma quem quer que seja eleito como presidente possa, pelo menos, de alguma maneira, começar algo nessa linha, né? A gente tem até um manifesto, né? Que foi uma ideia do Anderson aqui, Luiz, que assim, a gente sabe que não tem um impacto relevante, né? Imediato no clube, mas é uma forma da gente se manifestar, onde a gente criou um abaixo-assinado, um manifesto, solicitando o voto ao sócio-torcedor, mediante as regras, claro. Né? Claro. Mas mostrando esse descontentamento. Você tem que ter um tempo de filiação, de fidelidade para votar. E eu iria mais além. Você pode ter, nesse caso, um voto qualitativo. Por exemplo, uma unidade de voto custa, supor, R$30 por mês. E o cara pode ter até 4. Se ele pagar 120, ele vota com peso 4. Sim. Não é dinheiro que importa? O São Paulo não precisa de dinheiro para sustentar o time? Uhum. Ele paga 120 e vota com peso 4. Exato. Pode ser 30, pode ser 50. A forma de criar é o de menos, né? O problema é criar essa estrutura, né? Essa possibilidade, né? E a gente espera que isso possa acontecer. Então, fica aqui já de antemão um convite, Luiz, para que a gente possa voltar a falar desse tema depois das eleições aí do São Paulo, para a gente pensar como é que vão ser os novos rumos, né? E assim, até para a gente não estender a sua agenda, o seu horário também, respeito ao tempo que a gente pediu para você também, eu vou primeiro pedir para que o Anderson faça as suas considerações finais aí, antes de eu voltar a bola com você, Luiz. Tá bom. É isso aí, Ricardo. Então, obrigado, primeiramente, agradecer de novo o Luiz pelo tempo. A gente ultrapassou bastante o tempo que eu combinei com ele, quero agradecer também aí pela sua disponibilidade. Mas é isso, a gente, como o Ricardo disse, a gente criou um abaixo-assinado na semana passada justamente para que a torcida se manifeste, para que a torcida fale que quer participar mais ativamente do dia a dia do clube, eleger o presidente, estar naquilo que mais interessa para o São Paulo, que é o seu futebol. Se o São Paulo hoje tem 20 milhões de torcedores, é por causa do futebol. Se o São Paulo fatura centenas de milhões de reais por ano é por causa do futebol, e esse sócio-torcedor não é ouvido, como você disse, não há nenhuma fidelização digna para esse sócio-torcedor. Então a gente criou esse abaixo-assinado justamente para tentar iniciar esse movimento. A gente fica aqui de fora como torcedor, criando conteúdo, tentando pensar em formas de ajudar o São Paulo. Então, muito obrigado, Luiz, pelo seu tempo, obrigado pelas palavras, pela conversa com a gente, foi muito legal, ajuda a gente a entender os bastidores do São Paulo e porque o clube está nessa situação, infelizmente, tão lamentável.
e eu tenho certeza que o seu sentimento é esse, o nosso, que independentemente de quem vence essas eleições que se aproximam, que o São Paulo possa voltar às suas origens, possa voltar a ser o clube respeitado que foi e que ainda é por muitos. A gente precisa resgatar o São Paulo tradicional, aquele São Paulo de vanguarda, aquele São Paulo inovador, São Paulo que impõe respeito ante qualquer adversário. E, enfim, foi muito legal conversar com você, né, nesse TriCast durante esse tempo. Um abraço. Valeu. Fico à disposição de vocês. Ótimo. Obrigado, Anderson. Valeu pela participação. E aí, Luiz, só endossando mesmo, né? Você sabe que eu tenho um grande respeito e um carinho por você desde muito tempo. Além de agradecer a sua participação e disponibilidade, o conteúdo que é muito esclarecedor para todo mundo, né? Para todo mundo entender como funciona o dia a dia, como funcionam as coisas nos bastidores, aquilo que a gente não enxerga, né? No modo tradicional. E você já é de casa, então as portas estão sempre abertas aí. Quando você quiser participar aqui conosco, será bem-vindo, Luiz. Tudo bem, muito obrigado pela simpatia de vocês. Valeu, muito obrigado. E para você que está escutando aqui o nosso TriCast, nessa nossa edição 49, que foi bem esclarecedora, né? A gente deixa o convite aqui para que na próxima semana também você continue conosco, seja em qualquer uma das plataformas digitais aí que o Arquibancada está. Nós teremos novos convidados aí, a gente está negociando o passe de alguns aí que a gente vai trazer como convidados, e que vocês se inscrevam e, claro, torçam, né? Porque é uma semana decisiva, tem jogo contra o Atlético no Morumbi e depois o clássico contra o Corinthians, que voltou, mudou de horário e já voltou para o horário original às 11 da manhã. Então, acompanhem conosco aí nossas mídias digitais, nosso site arquitricolor.com, e nos vemos na próxima edição do TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Saudações tricolores, até a próxima!